Atos capítulo 6, versículo 1. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e servamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e este, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus. E em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Irmãos, o nosso assunto hoje é o que acontece quando a igreja cresce. O que acontece quando a igreja cresce? Nós vamos falar hoje sobre resolver problemas na igreja. Nós viemos aqui nesse começo do ano falando algumas coisas que nós encontramos na igreja primitiva, algumas coisas importantes que devemos lembrar, olhar para as Escrituras, lembrar, meditar sobre o assunto e ver se nós estamos ou não estamos praticando aquilo que a igreja primitiva estava fazendo. Primeiro, nós falamos da importância da oração. Os irmãos devem lembrar disso. Como foi importante a igreja orar. E eles oraram a ponto da terra tremer. E eles oraram muito. Pela oração, eles conseguiram se manter unidos, resolver problemas. A igreja teve um impulso de crescimento, sim, através da oração. Muitas coisas aconteceram naquela igreja, porque a igreja estava orando. Havia, meus irmãos, o desejo de orar, mas havia aquela ação do Espírito Santo que fazia visível que a oração deles era mesmo poderosa. Mas por que era poderosa, meus irmãos? Porque eles oravam confiando em Deus. Então aquela igreja era uma igreja que orava. Então a gente viu, olha, como é importante uma igreja orar. Tem problema na igreja? Ora. A igreja não está crescendo? Ora. Tem alguém doente na igreja? Ora. A igreja está sendo perseguida? Vamos orar, vamos colocar em oração. Continua a perseguição? Bom, então vamos continuar orando mais. A gente falou sobre a importância da oração. Depois nós falamos sobre a importância da comunhão. Como é importante a comunhão cristã. Por que comunhão? Porque comunhão, bem, se você só pensa em comunhão, você pode frequentar um bar, você pode frequentar o Rotary Club, você pode frequentar uma coisa qualquer aí que se ajunta pessoas. Mas se você quer a comunhão cristã, então o seu lugar é na casa do Senhor. Por quê? Porque a comunhão cristã é primeiro uma comunhão com Cristo, com o corpo de Cristo. E nós vimos como é importante os irmãos estarem juntos, unidos, como isso fortalece o espírito individual e como isso dá força para o coletivo. Bem, nós falamos da importância da comunhão e na semana passada, o que nós pregamos? Nós pregamos sobre o crescimento da igreja primitiva, que é importante a igreja crescer. Olha, se o corpo é saudável, ele vai o quê?
ele vai crescer, você pode ter certeza. Uma igreja que não cresce, ela pode estar dando sinal de que está doente. Ninguém quer aquela explosão, a gente falou sobre isso, aquele crescimento do bombadão, não, ninguém quer isso. Mas nós sabemos que um corpo saudável, ele vai crescer. Então nós falamos que, olha, a importância do crescimento da igreja. E agora hoje, irmãos, a igreja vai crescer? Ela vai crescer. Se ela estiver saudável, ela vai crescer. Naturalmente cresce, espiritualmente cresce. Espiritualmente e fisicamente, no sentido que mais pessoas vão se achegando à casa do Senhor. Só que aí, quando começa a crescer a igreja, começam a aparecer o quê? Os problemas na igreja. Às vezes não precisa nem crescer muito para ter problema, mas uma igreja que cresce, é inevitável isso. Vai ter o quê? Vai ter problemas. É o que você encontra aqui no capítulo 6, no versículo 1. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ora, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Olha aí, irmãos, o crescimento tem seu efeito colateral, o crescimento tem novos desafios, porque junto com o crescimento aparecem os problemas. Mas antes de falar desses problemas, não é uma frase maravilhosa que nós temos diante de nós? Olha aí, leia o versículo 1, tem coisa mais bonita que ler isso? Multiplicando o número de discípulos. Multiplicar é ou não é uma boa palavra para a igreja? É uma boa palavra. Se for para multiplicar o número de cristãos, muito boa palavra. A gente não quer que multiplique problema, mas queremos que a nossa frase seja igual à frase da igreja primitiva. Oxalá, meus irmãos, encontrássemos essa frase em nós, que está escrito crescendo o número dos discípulos. Repare bem, eles eram 120 mil almas, praticamente fechadas ali naquele cenáculo, e depois que desce o Espírito Santo, eles são revestidos de uma coragem, de um poder, e a palavra de Deus sai daquelas quatro paredes, vai atravessar o quê? Vai atravessar as praças daquela cidade, vai encontrar uma multidão para ouvir o evangelho. Naquela festa de Pentecoste, eles pregam o evangelho, 3.000 almas se convertem, começam as perseguições, eles usam, meus irmãos, aquela dificuldade, transforma aquela dificuldade no quê? Transforma a dificuldade numa oportunidade de pregar a palavra, prega a palavra, se esparrama o evangelho. E a última notícia que a gente tem antes do capítulo 6 é que já eram 5.000 almas. E aqui no versículo 1 do capítulo 6 é dito que multiplicou. Então, se multiplicou, você pode imaginar aí uma igreja enorme, uma igreja com 10.000 pessoas. Eu quero lembrar os irmãos que crescer e multiplicar é de Deus, sim. Eu quero lembrar os irmãos que crescer e multiplicar foram as primeiras palavras que Deus disse ao homem. Depois que o homem que Deus criou o homem e a mulher, o primeiro casal, eles receberam essa frase aqui: crescei-vos e multiplicai-vos. É a primeira frase. Que ordem, hein? Então, meus irmãos, quando nós falamos de crescimento, quando nós falamos de multiplicação, nós estamos respaldados pela palavra de Deus, pelos princípios divinos. É claro que estamos. Olha, a multiplicação é uma forma de obedecer, de honrar a Deus, é uma forma, meus irmãos, da igreja dizer, nós estamos trabalhando, devemos ter crescimento, sim, multiplicação, sim, como alvo, porque isso é a vontade de Deus. Aí até nós fazemos a pergunta, né? Será que nossa igreja está empenhada para isso? Ou nós já nos acomodamos? É fácil ver uma igreja acomodada. Ela não gosta muito de gente.
Vamos ter igrejas centenárias sem gente. Já pensou igreja centenária sem gente? Vai ter muita pouca pessoa, por quê? Porque já morreu quase todo mundo. Então vem aquela geração que dá, sabe, um up na igreja, a igreja cresce e depois se estabelece. Fica fechadinho, faz uma casa de boneca. Começa a arrumar o piso, começa a arrumar o teto, começa a arrumar as portas, começa a arrumar as janelas, e vai empetecando tudo, não sabe se é uma igreja ou se é uma árvore de Natal, de tão enfeitado que está, mas não tem mais evangelismo, não tem mais aquela vontade de sair das portas para fora, pregar o evangelho. E se queremos crescer, se queremos multiplicar, nós precisamos fazer isso aí, ter como alvo o crescimento. Pode imaginar, você pode, uma igreja com 10.000 pessoas. Bem, aqui na cidade nós já temos quase isso aí, em uma de nossas igrejas, correto? Agora, esse era o tamanho da igreja de Jerusalém. E como é que eles chegaram a um número tão expressivo como esse, pastor? Será que os apóstolos foram por um curso de crescimento de igreja? Não, ninguém fez um curso de crescimento da igreja lá não foi isso que aconteceu. O que aconteceu nós vimos claramente. A igreja orava, a igreja estava em comunhão, a igreja pegava os novos membros, colocava para trabalhar, começaram a surgir, meus irmãos, necessidades, essas necessidades foram transformadas em oportunidades. É uma igreja que quando olhava um mendigo, via uma alma, via um potencial para pregar o evangelho e dali pregar para uma grande multidão. Agora, se uma igreja consegue, através do mendigo, pregar para uma grande multidão, então essa igreja está no caminho certo. Ela transforma a necessidade em oportunidade. Veio a perseguição. Bom, todas as vezes que veio a perseguição para a igreja, o que aconteceu? A igreja cresceu. Eram presos, eles pregavam na prisão. Eram presos, depois soltos, então soltos, eles saíam e já iam direto para a praça para pregar a palavra de Deus. Paulo preso era um perigo, por quê? Pregava para rei, pregava para soldado, pregava para capitão do navio, ele ia pregando para todo canto, parava um pouco o navio, ele pregava nos lugares em que estava, assim, perto dele, ele podia alcançar com a sua voz. Então, o que segurava? Nada segurava, sabe por quê? Porque a palavra de Deus não estava presa. Então essa igreja cresce. Meus irmãos, a fé vem por onde mesmo? A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Mas como eles ouvirão se não há quem pregue? Nós temos que pregar. Igrejas que crescem são igrejas que pregam o evangelho a toda criatura, sem impedimento, sem vergonha, sem medo. Às vezes a pessoa não tem vergonha para fazer coisa errada. Para fazer coisa errada não tem vergonha, mas tem vergonha para fazer a coisa certa. Não é impressionante isso? Então pregue a palavra a tempo e fora do tempo. Aí acontece o quê? O crescimento. A igreja cresceu, né? E veio o efeito colateral. A pessoa às vezes toma antibiótico. Se eu tomar antibiótico, me dói o estômago. Eu preciso tomar, porque às vezes estou com uma sinusite, aí para de doer a cabeça e começa a doer o estômago. Olha que coisa, né? A gente chama isso do quê? De efeito colateral. Tinha uma irmãzinha lá em Gália, chamava Lourdes, e ela não enxergava direito. Pastor, a minha tendência não é melhorar. Eu falei, pela idade talvez, né? E não é pela idade, pastor, é porque eu tomo uns remédios muito fortes, uns cortisona, e então minha vista vai sempre piorando. Olha, arrumava um lado e atrapalhava o outro. Bem, irmãos, efeito colateral é isso. É que uma coisa boa está acontecendo, mas é provável que paralelamente vai acontecer algumas coisas que nós não desejamos. E aqui, quando a igreja começa a crescer, acontecem algumas coisas paralelamente que nós não desejamos. E aconteceu aqui no capítulo 6, murmuração. Olha o versículo 1, a igreja estava crescendo, estava aumentando, veja só, e houve o quê? Uma murmuração. O crescimento trouxe novos desafios para essa nova igreja.
Quando começou a crescer, vamos lembrar que era uma igreja extremamente judaica, tá bom? Extremamente judaica. Os samaritanos só vão aparecer no capítulo 8. Um gentil de praxe mesmo somente no capítulo 10. Nós ainda estamos no capítulo 6. Essa igreja, ela é uma igreja de judeus. Mas apesar de ser uma igreja de judeus, tinha judeu de todo tipo. Não tem só um tipo de judeu. Então tinha os judeus hebreus. Como Paulo pode dizer, eu sou hebreu dos hebreus, né? Aqueles judeus que eram mais conservadores, guardavam a lei de Moisés de uma forma restrita, e assim, bem conservadora, né? Fazia por onde de guardar todas aquelas festas, todos aqueles ritos, aquelas coisas. Bem, eles se convertiam e continuavam guardando muita coisa. E havia aqueles judeus também, que eram judeus, mas chamados de helenistas. Isso aí, uns vinham de fora, outros eram de dentro, filho de pai que era um judeu, ou a mãe não era, ou vice-versa, e os costumes já não eram tão rigorosos, eles não eram tão conservadores, já abria mão disso, abria mão daquilo. Aí o que aconteceu? Veio o evangelho e juntou esses grupos em um só corpo. Está aqui junto, judeu helenista e judeu hebreu. E agora, né? O que vai acontecer? Aconteceu, né? Aconteceu, não deu muito certo não, dá certo sim, né? Dá certo sim. Só que aconteceu uma coisa chata. Que coisa chata que aconteceu? Capítulo 6 mostra para nós. Disse que houve uma murmuração, porque os helenistas estavam reclamando que os hebreus, na hora de distribuir as ofertas que as pessoas davam para as viúvas, então tinha o quê? Tinha uma acepção lá, né? Foi feito uma coisa errada. As que eram judias mesmo ali, conservadoras, estavam recebendo uma oferta de amor, uma oferta cristã, com alimentos, roupas, etc. E enquanto que aquelas outras que não eram tão conservadoras, daquele estilo mais moderno um pouco, entre os judeus, estavam sendo esquecidas, não tinha para elas. Chegava na hora de repartir o arroz, não tinha mais. Chegava a hora de repartir o feijão, não tinha mais. Ajudava a pagar a conta dessa, mas não ajudava a pagar a conta do outro. Então, isso foi real. Isso foi real. Aconteceu na igreja, na primeira igreja. E estava reclamando mesmo. Então, esse crescimento trouxe rumores de descontentamento. Que diz a palavra de Deus aqui? Que eles estavam reclamando porque suas viúvas estavam sendo esquecidas. Esquecidas. Tem duas questões aqui, meus irmãos, que envolvem esse reclame. Primeiro, infelizmente, é possível que pessoas sejam esquecidas na igreja. É verdade. Acontece. Depois nós vamos falar mais sobre isso. A segunda questão é: um problema, por pior que seja, se resolve com murmuração, com reclamação, com briga, com confusão? É assim que se resolve um problema? Não, de jeito nenhum. Então, irmãos, a gente tem muito que aprender com esse sinal vermelho que se acendeu lá na igreja primitiva. O crescimento dá novos desafios para qualquer igreja. O que acontece? As pessoas vão entrando na igreja, novas pessoas vão entrando, e graças a Deus. Você não está orando por isso? Você não está trabalhando por isso? Tá bom, né? É a nossa oração, é o nosso desejo, né? Só que toda a igreja junta gente de todo tipo. Ajunta homem, ajunta mulher, ajunta pessoa que é mais abastada, ajunta pessoa que é menos abastada, ajunta o quê? Ajunta uma pessoa aí, né, que é novinha, uma mocinha, um rapazinho, como pode ajuntar um velhinho, um senhor idoso, uma senhora idosa. Olha, é um ajuntamento de pessoas diferentes, não tem jeito de não ser. Tem gente na igreja que é um poço de calma, tem outros que é o quê? É um explosivo ambulante, né?
A gente sabe que vai explodir, tem outro que não vai explodir nunca. São pessoas com temperamentos diferentes, tendências políticas diferentes. Eu sou da esquerda, eu sou da direita. As pessoas têm o direito de ser de que lado que eles quiserem, seja da esquerda, seja da direita. Tendências filosóficas diferentes. Ninguém vai pensar exatamente igual. A igreja, meus irmãos, é esse encontro, mas é um encontro em Jesus Cristo, porque Cristo tem que ser tudo em todos. A igreja também, quando cresce, traz uma disputa por espaço. Como é que você vai evitar isso? Bom, quando você casa, é só você, a sua esposa, um quarto dá. Aí, se nascer uma criança, o que acontece? Só um quarto não dá. Se nascer duas crianças, um é homem e outra é mulher, o que acontece? Piorou a situação, né? Então, vai vendo. Bem, vamos dizer que um casal tem 5, 6 crianças, porque lá na minha casa, quando a gente era pequeno, era 5, 6 crianças. Aí chegava de quarta-feira, minha irmã, mais velha, queria assistir o show do Sidney Magal. Eu queria assistir futebol, né? O que acontecia? Era uma luta por espaço. Isso numa família que só tinha 7 pessoas. Então, irmãos, existe isso, não tem como evitar. Em qualquer casa funciona assim, questão de logística, a atenção pastoral. Às vezes a pessoa reclama com razão, o pastor não vem aqui, o pastor não vai lá, o pastor só vai ali, e aí vai reclamando, né? Uns vão se sentir esquecidos, outros vão se sentir maltratados. Acontece. Ninguém vai negar que isso acontece. Aconteceu aqui na igreja primitiva. Qual que é o desafio da igreja? É ajuntar toda essa gente. É ajuntar alegres, felizes, contentes com descontentes, tristes, aquelas pessoas todas, ajuntar para honrar e glorificar o nome de Deus, para juntar uma força para a igreja continuar crescendo. Então, esse é o nosso desafio. Vamos lembrar, irmãos, o que o crescimento faz? O crescimento leva a problemas. Então, se nós temos pessoas aqui, devemos dar graças a Deus. Só que você coloque isso na sua cabeça. Aonde tem gente, tem diferenças. Diferenças, às vezes, né? E na maioria das vezes, vai ter algum atrito, alguma coisa assim. Nem todo mundo vai ficar contente. Às vezes a alegria de um lá no mundo é a tristeza do outro. A gente vê muito isso acontecer. Mas não deveria ser assim quando nós encontramos soluções espirituais. Então o crescimento leva a problemas. E os problemas dentro de uma igreja devem levar a quê? A soluções, né? A soluções. Talvez nós poderíamos dar razão aos helenistas, correto? Vamos dar razão para eles? Vamos lá, né? A Bíblia diz no livro de Provérbios que sem lenha o fogo se apaga, correto? Mas vamos fazer o contrário. Vamos tacar fogo nessa lenha, nessa fogueira. Vamos tacar lenha nessa fogueira, isso, né? Vamos pegar e alguém chega, reclama, vamos ajudar ele a reclamar. Isso mesmo, eu também acho, né? Coitada dessas viúvas, desprezadas, humilhadas, né? Que maldade, que igreja má, né? Nós podemos fazer isso, vamos inflamar mais, vamos fazer isso. Abaixo os hebreus exclusivistas, justiça, justiça. Vamos entrar aqui pela porta da igreja com uma placa bem grande, né? Justiça, queremos justiça para as viúvas que são helenistas. Podemos. Isso é um jeito de resolver, né? Tentar resolver desse jeito. Olha, eu quero dar uma notícia para vocês. Não são só as viúvas que são esquecidas na igreja. A nossa igreja, por exemplo, pode ser viúva, pode ser os doentes, pode ser os mais velhos. Quantas vezes você saiu para fazer visita essa semana? Para alguém que realmente precisava? Pergunto de novo, será que murmurar é a solução? Ir de em casa? Ficar fazendo uma panela pelos cantos, reclamando, murmurando, falando mal, jogando lenha naquela fogueira para ver o fogo pegar? Quem gosta de fogo, meus irmãos, não é bem
o povo de Deus. Nós sabemos que não é. Vamos falar mal da igreja, vamos falar mal do pastor, vamos falar mal de algumas atividades, vamos fazer isso. Isso é um comportamento cristão? Não. O que diz a palavra de Deus? Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Olha, eu quero dizer que os helenistas, eles tinham razão, mas eles perderam a razão quando eles passaram a fazer o quê? A murmurar, ao invés de buscar uma solução espiritual. Problemas na igreja exigem o quê? Solução espiritual. E sempre vai ser assim, tá bom? Então, problema na igreja exige solução espiritual. E como solucionar espiritualmente esses problemas? Como é que a igreja fez? Vamos aqui no capítulo 6, versículo 2, diz que os 12, quer dizer, o corpo pastoral ali, ele convocou a multidão dos discípulos e disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Muito bem, irmãos, primeiro convocou-se uma reunião, uma assembleia. Vamos convocar uma assembleia. E aí o problema foi exposto. Qual problema foi exposto? Bem, nós estamos precisando de homens espirituais para servir as mesas. Repare bem. Eles não lembraram das viúvas na hora ali de expor o problema? Porque aquilo ali não era a raiz do problema. Aquilo já é o efeito do problema. Se a viúva não recebe o que ela precisa receber para se manter de pé, para comer, para viver, então aquilo ali é o resultado. O que os apóstolos fazem é ir direto na raiz do problema. Precisa de homens espirituais para servir a Deus nesta igreja, para servir a Deus na área social desta igreja. Eles foram direto, mas eles foram direto no ponto. Veja só, no versículo 2, eles têm o termo, para servir as mesas. Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus para servir as mesas, ou servamos as mesas. Essa é uma tradução, meus irmãos, boa. Existe uma tradução, né, que chama essa tarefa, né, de servir as mesas, no versículo 3, de importante negócio. Não é todas as traduções que trazem, no final do versículo 3, a palavra importante negócio. Muito bem, o problema foi exposto. Está faltando pessoas que ajudam nesta igreja, ajudam nessa área social. Uma outra questão foi exposta. Qual é a outra questão? Um problema não pode gerar outro problema. Como assim, pastor? Você vai resolver uma coisa, como a gente vai vestir um santo e desvestir o outro, correto? Não podemos fazer isso. Então eles expõem o problema, que está faltando pessoas para servir as mesas, e eles estão dizendo: olha, não é razoável, não é a vontade de Deus, não é isso que Deus gostaria, é o que eles estão dizendo, que nós apóstolos vamos deixar de pregar, deixar de evangelizar, deixar de ensinar e deixar de orar para poder fazer esse trabalho social, porque o trabalho social na igreja leva tempo. E eles teriam que escolher entre entregar uma cesta, socorrer um irmão, ou ir lá e continuar pregando a palavra de Deus. Eles não é razoável, não é razoável. Imagine se o apóstolo Paulo, ele fica preso na igreja de Antioquia. E aí então a única ocupação que ele tem é realmente vai lá, visita um doente, ele vai lá, ajuda uma pessoa, ajuda a outra e tal. Se isso é a única função dele, ele não poderia ser chamado de apóstolo. Ele estaria descumprindo a sua função.
ele jamais seria um missionário. Porque ele não teria tempo de fazer uma viagem, por exemplo, como ele fez, de 4, 5, 6 anos, sem voltar para sua casa. Como ele poderia alcançar tantas cidades com o evangelho, se ele ficasse preso ali? Então o que os apóstolos estão dizendo é sério. Eles estão dizendo, olha, nós estamos cuidando das coisas espirituais. Precisamos de homens que ajudem nas coisas sociais da igreja. Porque tem pessoas, irmãos, que ele não vai sair para pregar o evangelho. Não porque ele não serve para nada. Não, não é isso. Ele não foi chamado para isso. Ele não foi chamado para sair, talvez bater na porta de uma casa, ir lá e pregar. Ele não foi chamado para isso. Mas às vezes ele tem coragem de bater naquela porta e dizer assim, o senhor está precisando de alguma coisa, irmão? Estamos aqui para ajudar. Há uma diferença grande. E se ele fizer isso, é uma grande ajuda. Eventualmente, um pastor, ele vai sim ajudar no serviço social, eventualmente. Mas se ele se dedicar só a isso, ele não está sendo justo com as coisas pelas quais Deus o chamou. E de pregar o evangelho a todo mundo. Problemas na igreja exigem soluções espirituais. Então, procura-se servos. Procura-se servos, irmãos que queiram servir voluntariamente. Reparem nessa frase, palavra, né? Lá no final do versículo 2, aquela palavra servir às mesas. Bem, essa palavra, meus irmãos, no original dela, você talvez já sabe disso, talvez não, se você não sabe, você vai aprender hoje. A palavra servir significa diácono. A palavra servir significa diácono, tá? Tá bom, e agora? Então, qual é o papel do diácono? Se servir na Bíblia significa diácono, quer dizer, o original lá é diácono, e a pessoa fala assim, eu sou um diácono. Tá bom. Qual é o teu papel, meu filho? O que quer dizer essa palavra? Essa palavra quer dizer servo, quer dizer escravo, um escravo da igreja, um servo da igreja. Servir às mesas, como está posto aqui no versículo 2, servir para ajudar em todas as necessidades físicas e muitas vezes espirituais da igreja, ao lado do pastor. Então, irmãos, quando fala de diácono, fala de pessoas que servem, esse é o seu papel. Deus procura diáconos, Deus procura servos, Deus procura pessoas que têm o desejo, que têm o prazer de servir na igreja. Aquelas pessoas que trabalham nos bastidores, sabe? Para quê? Para a bomba não chegar lá no púlpito. Trabalha para o bem da igreja, para o negócio não estourar lá. Então eles sabem como trabalhar, como fazer. Alivia a carga pastoral. Descobre uma necessidade. Alguém está passando necessidade, a pessoa às vezes tem vergonha de falar, e tem vergonha mesmo. Eu já passei por momentos difíceis na minha vida, não fiquei lá com a bandeira falando, eu estou com um problema difícil. Deus sabia onde eu estava, Deus usou algum diácono em algum lugar neste mundo, veio, me trouxe alguma coisa. Às vezes o diácono era um pastor, às vezes o diácono não era um pastor, era um irmão da igreja, às vezes era um irmão de outra igreja, mas Deus sempre usou. Algumas pessoas, eles são servos, porque eles estão ali, tentando descobrir um modo de ajudar outras pessoas. O que eu posso fazer para ajudar aquela pessoa? Você conhece uma pessoa, o olhinho está triste, o olhinho está angustiado, o coração está palpitoso, ele já não vem com aquela alegria para a igreja. É hora do diácono chegar, o servo de Deus que opera como diácono. O que está acontecendo, meu irmão, minha irmã? Não está acontecendo nada. Está acontecendo sim. Está acontecendo. Você não é assim.
Não, você sabe, olha, meu marido não está com um emprego, olha, minha esposa está meio doente e tal, está ficando difícil lá em casa, com as crianças e tal. O diácono, ele tem esse papel, o servo de Deus, aquele que quer servir, ele tem um papel maravilhoso na igreja, porque ele descobre essas necessidades. Ele descobre e cobre a necessidade. Ele consegue. Ele comunica aos líderes da igreja, ele comunica irmãos que podem ajudar, e a ajuda vem, a ajuda acontece, são mãos amigas, é um coração aberto, pessoas que vão lá, vão ajudar sem reclamar. Se você vai ajudar para reclamar, você não serve, você não é servo, você não é diácono, ninguém ajuda reclamando, só piora. E aí, evita-se o que nós temos no versículo 1, a murmuração. Olha que papel importante tem o diácono. Que papel importante tem as pessoas que servem na igreja. Então, procura-se servos, irmãos que queiram servir voluntariamente, mas também procuram-se servos que sejam consagrados. Já que quer servir a Deus, deixa eu dizer, não é porque nessa igreja nós ainda não elegemos um diácono oficialmente, que não tenha diáconos na nossa igreja. Tem, eu sei que tem. E quem serve e trabalha e está lutando para ajudar no ministério social da igreja, ele sabe que ele é um servo. Ele sabe o que ele passa. Mas esse servo tem que ser consagrado. Muitas pessoas querem servir, mas o testemunho não serve. O testemunho é uma vergonha. E às vezes diz que serve, mas não serve. Serve para envergonhar a igreja lá fora, para todo mundo ver. Aí serve. Olha o que diz aqui, vamos resolver o problema? Vamos. Tá, então, versículo 3, escolha, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. 3 coisas aqui, tá? Primeiro, boa reputação, caráter moral. Bom testemunho dentro da sua casa. Quer ajudar lá fora, não tem testemunho nem dentro de casa. Como é que alguém vai ajudar uma família lá fora se não tem testemunho dentro de casa? Como é que uma pessoa dessa pode se dizer servo? Um bom testemunho no trabalho. Meus irmãos, o trabalho é o seu segundo ambiente. É muito importante, as pessoas te ver todo dia, te ouvem todo dia. E você tem que ter testemunho lá, para as pessoas olhar e dizer, esse é um servo de Deus. Com as pessoas que estão de fora. Lembra do Eliseu passando na rua? E a sulamita disse o quê? Ah, meu marido, eu tenho visto que este homem que passa sempre diante de nós é um santo homem de Deus. Mas dependendo do crente que passa na frente de uma mulher, na casa de uma mulher, a mulher vai falar assim, olha, eu vejo que este homem que passa aqui é um safado sem vergonha, né? Vai falar isso aí. E mexeu comigo. Então tem que ter testemunho dos que estão de fora. Boa reputação, um caráter respeitável, homem de palavra, sabe? Homem tem que ter palavra. Mulher também. Seja o seu sim, sim, o seu não, não. Uma pessoa não gananciosa, não dada a vícios. Essa pessoa que tem essa boa reputação, ela é um candidato a servo. Mas não é só isso. A palavra de Deus diz que essa pessoa tinha que ser cheio do Espírito Santo. O que é ser cheio do Espírito Santo? Pessoa que conhece a palavra, uma pessoa que tem fé, mas também que produz os frutos do Espírito. O amor, a alegria, a paz, a benignidade, a bondade, o domínio próprio, a mansidão. Então, há de se ter os frutos do Espírito. Quando fala, sou cheio do Espírito Santo, estou suando, estou cheio. Não, você só está gritando um pouco demais e você tomou muita água, então você está suando, você não está cheio do Espírito Santo. Ah, estou dando uns gritos aqui na frente, estou cheio. Não, para de gritar, a casa de Deus não é para ficar gritando à toa, sem coisa que ninguém entende, não.
Isso não é ser cheio do Espírito Santo. A pessoa cheia de Espírito Santo é aquele que é um bom pai, é um bom marido, é uma pessoa que está lá servindo a Deus com cânticos espirituais, é um bom funcionário. Essa pessoa, ela está ajudando outras pessoas, é um bom filho, é uma boa esposa. São características, uma pessoa cheia do Espírito Santo. Então, boa reputação, cheia do Espírito Santo. E aí a terceira coisa que aparece aqui no capítulo 6, no versículo 3, é que essas pessoas tinham que estar cheias de sabedoria, ou ter sabedoria. Meus irmãos, o diácono serve para acabar com a confusão, não é verdade? E quantas igrejas já dividiram porque os diáconos eram pivô de confusão? Eu não tive diácono lá em Galha, no sentido de eleger um. E aqui ainda não temos, um dia nós vamos ter. Mas na igreja que eu servi, que tinha diácono, por um pouco tempo que foi, um era maravilhoso, o outro nem tanto. Por quê? Porque colocava o corpo em divisão, até que realmente a igreja foi dividida. Então, olha, a sabedoria, meus irmãos, ela é encontrada em palavras e principalmente em ações. A pessoa que vai servir na igreja, que vai atender na área social da igreja, ela tem que ter sabedoria, não pode ter a língua solta, não. Essa pessoa tem que ter aquela sabedoria cheia de amor, sabe? De como é que eu vou fazer para abordar, para ajudar, para não fazer essa pessoa passar por uma vexação, uma vergonha, uma coisa assim. Como é que eu tenho que agir, não é? Então, saber lidar com situação difícil. Você vai aprender que quando você começar a trabalhar com pessoas, as pessoas às vezes vêm com um monte de pedra na mão, já vêm armado para realmente te ofender ou coisa e tal, que fez para um, mas não fez para mim, e você tem que ter sabedoria naquela hora, para não aumentar o problema, mas resolver o problema. A sabedoria no diácono, a sabedoria nas pessoas que servem na igreja, ela caracteriza-se porque, quando essa pessoa, ela resolve os problemas não aumentam, os problemas são resolvidos. Eles estão aqui, os 12, falando, olha, queremos pessoas que resolvem, pessoa que dá jeito na coisa, e que busca a unidade da igreja. Então, procura-se servos, irmãos voluntários, procura-se servos que sejam consagrados. E é muito importante, quando uma pessoa se torna um servo, a importância desses servos. Por que que eles aparecem nessa história? Repare bem, por que aparecem os diáconos na história? Primeiro, porque a igreja está com problema. É por isso que eles apareceram. A igreja está com problema. Segundo, os problemas estão caindo na costa de quem? Dos apóstolos. Foi bater lá, sabe? Foi bater lá no púlpito, né? Terceiro, para os apóstolos resolver aquele problema, teria que tirar tempo que eles tinham de ler a Bíblia, de pregar o Evangelho, de orar, ou seja, aquele problema para resolver, os próprios apóstolos resolverem, ia causar o quê? Um outro problema. Então, por que eles aparecem? A igreja está com problema, tem que ser resolvido o problema, como os próprios disseram, né? Nós precisamos de homens que resolvem. E aí, meus irmãos, veja por que eles são tão importantes. Primeiro, porque Deus, por eles, né? Deus daria a solução a problemas que estava dividindo o corpo de Cristo. Veja como é importante o trabalho do servo. A igreja estava dividindo, não estava dividindo? Não era uma divisão? Os hebreus de um lado, os helenistas do outro, um pessoal com pedra na mão de um lado, pedra do outro, boca aberta de um lado, boca aberta do outro, pronto, a igreja está dividida. A coisa estava ficando feia. Estava bravo. Então, irmãos, são importantes, porque por eles Deus daria a solução desses problemas que estavam dividindo o corpo de Cristo.
Caso eles não fizessem aquele trabalho, quem que tinha que fazer o trabalho? Os apóstolos. Se não tem ninguém para servir na área social da igreja, o pastor vai ter que fazer isso. E a lembrança do capítulo 6 é: não é razoável deixar a palavra, a oração e servir as mesas. Não vai combinar com o chamado que Deus deu para ele. E também, o trabalho deles ajudava na evangelização. Como? Se você está liberando o pregador para evangelizar, ele vai ter o quê? Mais liberdade de fazer isso. Se ele vai fazer ou não vai fazer é outra história. É ele com Deus. Se vai ser um preguiçoso, uma pessoa que não quer nada de evangelizar, isso é outra história. Mas o servo, o diácono, ele está lá fazendo o seu trabalho. Por isso, irmãos, quem ajuda como servo na igreja, ele tem um papel muito importante. Ele é o braço direito do pastor. É o braço direito do ministério. Ele serve, assim, nos mais profundos problemas da igreja, porque atende às necessidades, às vezes as necessidades básicas, como comer, beber e vestir. Isso não é importante? Não quer você ser um servo? Deixa eu dizer, o crescimento leva a problemas. Problemas levam a soluções espirituais. E soluções espirituais, quando aplicados, quando a igreja aplica, vamos ver o que aconteceu no capítulo 6 e versículo 4. Versículo 5. Este parecer alegrou a multidão. Elegeram a Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, a Filipe, a Prócora, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. Os apresentaram aos apóstolos, eles, orando, impuseram as mãos. E aí? Foi eleito o corpo de diáconos. Oraram sobre eles. Colocaram a mão neles. Eles foram consagrados servos oficiais daquela igreja. Vamos ler de novo. Crescimento leva a problemas. Problemas levam a soluções espirituais. E soluções espirituais, quando colocados em prática, levam a mais crescimento. Vamos ler o versículo 7. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Muito bem, meus irmãos. O problema foi resolvido. Se você reparar, todos os diáconos, sem exceção, têm nomes gregos. São gentios. Alguém já disse que se você quer fazer uma pessoa parar de reclamar de uma coisa que está sendo feita, é só mandar ele fazer, né? Então vem aqui e faz. É interessante, né? Você está fazendo um negócio, pensa, por que você não vem fazer? Não é interessante isso, né? Vem fazer. Os helenistas começaram a reclamar, só foi eleito helenista. Né? Só helenista. Mas isso não quer dizer que Deus não agiu. Não quer dizer que aquilo ali não foi ungido por Deus e colocado pelo Espírito Santo. Pelo contrário, tem 2 aí desses 7 que vão se tornar pregadores de mão cheia. Um deles vai ser o primeiro Marte. O outro, que é o Filipe, ele vai se tornar um bandeirante da pregação do Evangelho em Samaria. E ainda vai ser usado por Deus para pregar lá para o eunuco, evangelizar a África e ainda toda a costa mediterrânea, passando por diversas cidades. Já pensou? Eram homens espirituais mesmo. O Filipe fez tudo isso? Foi ele que começou a igreja em Samaria? Foi ele, né? Ele que evangelizou lá boa parte da costa mediterrânea? Foi ali, né? A planície, foi ele mesmo. É por ele que Deus usou ele para pregar para o eunuco foi lá para a Etiópia e levou o evangelho para a Etiópia. Foi ele. Ele começou de que jeito?
servindo as mesas, mostrando que não é uma função estática. Se Deus te prepara para coisas maiores, fostes fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Foi uma demonstração do poder de Deus. O resultado dessa ajuda, meus irmãos, quando os irmãos são tocados para ajudar na igreja, você pode ajudar de diversas formas. Algumas pessoas nem têm muita saúde para fazer quase nada. Eu entendo isso. Os jovens podem ajudar muito. Pode ajudar limpando, lavando, sabe, cuidando do patrimônio da igreja, fazendo visitas, contando história para a criança, correndo para lá, pegando uma criança ali, levando no banheiro. Olha, os jovens podem ajudar tanto. Tem um quintal enorme lá no Jardim Morumbi, olha, tem 60 metros de frente para carpir. 60 metros. Você pode ajudar tanto. Meus irmãos, nós temos aí essa semana do quilo, que acho que é essa semana que vem. As nossas cestas podem ser abundantes, abençoadas. Se estraga tanta comida lá, às vezes no nosso armazém do lar, lá no nosso armário. Olha, eu só sei uma coisa. Soluções bíblicas para problemas dentro da igreja sempre vai gerar mais crescimento. A igreja que cresce é essa igreja que está em todas as áreas, a espiritual e a social. Então que fique, meus irmãos, esse ensino para nós, tá bom? O crescimento gera o quê? Vamos ver aqui? O crescimento leva a problemas a soluções espirituais, e soluções espirituais, quando aplicados, vai levar a mais crescimento da igreja. Não é isso que nós queremos? Que a nossa igreja cresça? Pelo menos é o que eu quero. Eu quero. Pastor, quer uma igreja grande? Não, olha, plantar uma igreja numa outra vila, plantar uma igreja ali, sabe, em uma outra cidade, em um outro estado, num outro país. Meus irmãos, esse sempre foi o meu desejo. Olha, eu posso trocar o piso da igreja, tem tanta gente que reclama, olha esse negócio horrível aqui, olha, tá, que coisa feia. Eu prefiro fazer um novo em outro lugar, em outra igreja. Vamos forrar aqui, eu prefiro colocar uma telha em outra igreja. Vamos colocar um blindex aqui, eu prefiro fazer uma janela em outra igreja. Contanto que vai ter almas lá para ouvir a palavra de Deus. E eu sei que essa igreja pensa igualzinho, eu sei, pela graça de Deus. Essa igreja pensa assim. Louvado seja o nome do Senhor.